was it just a dream? I know. Olá, bom dia a todos vocês aqui de Corinto, né? Vocês aí de Morro da Garça, meu bom dia também, obrigado pela presença. Meu bom dia para o pessoal aí de Curvelo, muito obrigado pela presença e pela participação. E vocês aí de Pirapora, meu grande abraço, uma alegria enorme poder estar compartilhando esse momento com todos vocês, né? Eu estive aqui em todas essas cidades há 7 anos atrás, né? E é uma alegria enorme voltar aqui. Eu faço questão de agradecer, reconhecer, né, toda a deferência do Gustavo, do Renato, né, que viabilizaram a gente poder fazer a apresentação nesse local, mesmo eles estando em reformas, solidários que foram conosco, que nós temos que cumprir um prazo, né? E é um lugar, assim, que tem um encanto, e poder estar nesse palco, para mim, é uma honra, né? Essa oficina, a gente vai compartilhar um pouco das experiências, vamos mostrar uma parte das matérias que a gente fez aqui sobre essas 4 cidades, em 2018, né? E, primeiro, a primeira reflexão que eu penso que a gente deve fazer a respeito de elaboração de um projeto, né? E aí eu sei que tem muitas jovens, adolescentes, né? Eu quero só voltar aqui para falar que o emprego do futuro está ligado na economia criativa, né? Então, é toda a riqueza do que é o intangível. E o que é o intangível? É aquilo que a gente não pode mensurar fisicamente, né? E a arte, a cultura, são ativos extraordinários, e é muito bom a gente saber que, além de preencher a nossa alma, de nos dar satisfação, é também uma fonte de renda que cada vez mais vai ser valorizada. Eu tive, alguns anos atrás, eu estive executivo muito tempo, e fui participar de um evento em São Paulo que veio um palestrante internacional falar sobre storytelling. E ele abriu usando uma expressão muito simples mesmo, e eu fiquei pensando assim, por que eu saí de Uberlândia, gastei com um avião, estou aqui para ouvir uma coisa tão simples, mas é na simplicidade que estão as belezas e as riquezas. Aí ele contou uma frase que me marcou para sempre, e marcou a minha vida. Toda vez que você for contar uma história, pense muito no objetivo que você tem ao contar aquela história. Qual que é o seu objetivo? Parece simples, mas não é, né? Isso me fez encarar, inclusive, que a verdade muitas vezes é uma ofensa. Então, se for preciso de eu não falar uma verdade, mas o objetivo for passar um afeto, for passar um carinho, né? Eu acho que é muito importante. Se eu for visitar alguém que está no final de vida, chegar para ela e falar, olha, você tem mais uns 2 dias de vida, estou sendo sincero, mas qual que é meu objetivo? Te machucar. Se eu chegar e falar, olha, Deus é soberano, e eu conheci casos, já ouvi casos de quem passou por fatos semelhantes e se saiu, conseguiu se recuperar. Pode ser que a pessoa até morra, provavelmente, nos 2 dias depois, mas ela vai ter um alívio, vai ter um espírito. Dizem, né, e aí colocam muitas coisas a respeito do Guimarães Rosa, que ele tem uma expressão dele, mas se não é dele, também não tem importância, porque ela é muito rica. Você nunca deve deixar a verdade atrapalhar uma boa história, né? Então, em razão disso, eu conto que todas as histórias que eu conto são verdadeiras. Algumas ainda não aconteceram, mas todas
são verdadeiras, né? Então, eu vou compartilhar com vocês para que todos que queiram elaborar um projeto pensem nisso. Nós estamos na 4ª temporada da série Simplesmente Minas. Essa série, essa atual, ela foi viabilizada pela Lei Paulo Gustavo e tem o apoio do governo estadual e do governo federal. E qual foi o propósito, o objetivo que nos levou a produzir essa série? Primeiro, eu era um mineiro que não conhecia Minas Gerais, conhecia o Triângulo Mineiro, né? Então, olha como que alguém pode contar uma história de outra região se ele não conhece essa história? Então, o objetivo era conhecer histórias, porque eu gosto, a minha vida, eu gosto de contar histórias, mas para contar histórias, a gente precisa ouvir histórias, e a gente compartilhar essas histórias. Então, esse foi o primeiro objetivo, né? Eu ainda não conheço Minas Gerais, mas já não sou tão leigo quanto era, né? E que prazer, que alegria estar em conhecer regiões. Hoje eu estava mandando agora uma foto aqui de Corinto, né? E alguém, um amigo lá de Uberlândia, falou: nossa, eu nunca fui aí, eu quero conhecer. Olha que bacana, né? E eu falo, uma das grandes alegrias, e isso é que eu quero passar para vocês, em todos os projetos que vocês fizerem, né? A minha gratificação, no meu caso, eu falo que eu não produzo matérias, eu compartilho histórias de novos amigos que eu faço, né? E como é bonito você compartilhar histórias do bem, promover valores que a gente fala, valores válidos, né? Então, tem muita riqueza, toda pessoa, isso foi uma coisa que eu aprendi, toda pessoa tem uma história de vida bonita, toda, né? Depende de cada um de nós descobrir que história é essa, tirar que história é essa. Aliás, tem duas expressões que eu adoro compartilhar, uma é do Picasso, que quando perguntaram para ele, como que você faz da pedra uma obra de arte? Ele falou, a obra de arte está ali, eu só tiro o excesso, né? Então está ali. E o nosso conterrâneo, Carlos Drummond de Andrade, então, quando perguntaram para ele, como que faz para escrever textos tão bonitos? Ele falou, é simples, é só juntar as palavras, né? Então, a habilidade em juntar as palavras, a habilidade em trabalhar a pedra é que faz a diferença. E isso é um intangível. Isso é a economia do futuro. Então, todos vocês podem ter essa oportunidade de viver. Mas teve um outro fator que também nos levou a fazer esse projeto. Eu não queria mostrar apenas Minas Gerais, eu queria mostrar mineiridade. Que é mineiridade porque eu falo que gente nasce todo dia, toda hora, em todo lugar. Então, o fato de alguém nascer numa cidade mineira não faz essa pessoa ter mineiridade. O que faz ela ter mineiridade, ela ter essa essência, esse jeito, essa característica nossa. Então, a gente tem que aprender a cultivar isso, a descobrir isso, né? E como a gente tem oportunidade, que coisa que nos deixa feliz, né? É poder registrar histórias que vão ficar para sempre, né? Então, aqui nós temos uma personagem, dois personagens de uma história que nós vamos mostrar um pouco aqui, que é o Jorge e a dona Pérola, né? Que a história deles está eternizada, né? E eu aprendi de uma pessoa muito simples, que vive em Ponto Chique é um distrito de Patos, de Minas, que é o Soburrai, que ele falou para mim, Celso, meus irmãos são muito ricos, mas você
veio gravar comigo. Ele pegava a minha bochecha, né? E a mulher dele falava, não pega na bochecha dele. Aí ele falava, ele deixa. Então pronto. Eu saí com a bochecha inchada lá de Ponto Chique, e o Soburrai falava para mim, sabe por que você não foi gravar com os meus irmãos que têm muito dinheiro e você veio gravar comigo? Porque eu tenho história. E da vida, quando a gente se vai, o que fica da gente são as nossas histórias, não são o nosso dinheiro. Ontem, nós estávamos jantando, eu estava comentando com o Ricardo. Que interessante essa reflexão. O Cristiano Ronaldo, aquele jogador famoso de Portugal, ele ganha em torno de 1 bilhão por ano. Não pode ir num boteco. O colega de time dele morreu, ele não foi no velório porque gerava tumulto. Então, ele tem dinheiro? Não, o dinheiro é que é dono dele. Você pensou que coisa triste você não poder ter amigo? Porque você tem muito dinheiro demais, né? Então, o que a gente tem? Quem tem história tem uma riqueza que vale a pena e precisa e deve ser compartilhada. Então, é isso que a gente fez no Simplesmente Minas. Então, só para dar uma visão geral de quantas histórias dá para a gente fazer um projeto cultural significativo, relevante, e que marque a gente para falar assim, eu passei por essa vida, mas eu deixei aqui algo muito interessante. Eu estava comentando aqui, porque quando nós estivemos aqui, primeiro eu vou fazer um parênteses para apresentar a minha filha aqui, a Thaisa, que está comigo, que eu inseminei nela essa paixão pelos projetos culturais. Mas eu estava perguntando aqui pelo Sr. Álvaro, né? E o Sr. Álvaro, nós gravamos com ele aí, e ele está fazendo 104 anos, né? Lúcido, firme e forte. Olha que privilégio de Corinto ter um personagem que tem mais tempo de vida do que a própria cidade. Corinto tem 101 anos, o senhor tem 104. Então, não percam a chance de fazer um material, um documentário sobre isso. Seu Álvaro, só para fechar aqui a nossa conversa, fala para o pessoal qual foi o ano que o senhor nasceu? Eu nasci 27 de setembro de 1922. 26 de setembro de 1922. Tanto com 100 e... Vou fazer 103 agora, dia 26 de setembro. 103 anos, gente. Lúcido, ativo, com a memória excelente. Parabéns, seu Álvaro, né? Que continue. Daqui a uns 2, 3 anos a gente volte aqui para contar mais histórias da rede, tá bom? Mais velho não é de confiança, Fernanda. Que tem muita confiança, sim. Tanto que a gente sempre procura o senhor, não é isso? Parabéns, viu, seu Álvaro? Muito obrigado. Porque uma coisa que às vezes a gente esquece, que o registro do presente é a memória do futuro. Então nós temos que documentar agora. E essa história que eu estou falando do Sr. Álvaro, tudo bem que eu estou aqui em Corinto, mas em Morro da Garça tem um Sr. Álvaro, em Curvelo tem outro Sr. Álvaro, em Pirapora tem outro Sr. Álvaro. Toda cidade tem os personagens que têm a história dentro de si daquela cidade. Então, não percam essa chance de fazer isso. Nós vamos passar o vídeo agora para que vocês conheçam um pouco do formato e da riqueza que foi estar aqui há 7 anos atrás. Sempre gostei de ouvir histórias. Desde menino, aprendi que só conta história quem tem história para contar. Hoje vivo atrás de memórias, de personagens, de relatos temperados com mineiridade. Sou mineiro viajante, garimpei mineiridades, conhecendo gentes, almas
entre cantos e encantos, disfarçados de cidades. Aprendi com quem não sabe ou que finge não saber. Ensina quem se acha, ser demais é merecer. Em suas entranhas, memória feliz de se amar a raiz. Minas Gerais. Ainda sou menino curioso, viajando por mim pras Gerais. Lia, dá um pulinho aqui, por favor. O Ângelo tá aí, consertando o portão. Levar meu São Bento, né? Que eu não saio sem ele. Eu vou lá na Casa da Cultura e vou encontrar com o Jorge Patrício e com Mercedes, tá? E a gente tem uns trabalhos para fazer lá, então não tem hora de chegar, não. Por isso que você não precisa me esperar. Eu vim de Diamantino, sou diamantinense, e vim com meu marido, né? E aí fomos fazendo a América, como se diz, né? Uns pobres professores. Essa casa está agora com a nova diretoria e é uma casa muito bonita, que a gente ama muito. Olá, dona Pérola. Como vai, senhor? Eu não estive na casa residencial da senhora para receber na Casa Cultural, que é a Associação Corintiana de Cultura. Hein? Muito obrigada. Mas eu gostaria que o senhor tivesse ido também, tomar meu cafezinho, ver meus cachorrinhos. Não vai faltar oportunidade. Eu queria que você falasse um pouquinho, contasse qual que é a influência do Guimarães Rosa nos autores aqui de Corinto, da região. Ó, o Guimarães para nós é o ídolo, né? O sertão inspira? O sertão é tudo que é poesia. O sertão todo é poesia. O cantar dos pássaros. Então tudo eu acho que aqui é motivo de inspiração. À noite, a lua é uma coisa maravilhosa. Vocês tiveram oportunidade, nossas serestas, nós nos reunimos, nós temos uma sociedade de poetas vivos, cantando música de 1920, Noel Rosa, Pixinguinha, e refletimos as letras, e Jorge tinha um cantor maravilhoso, né, de gabarito, e tem um tocador, tem tudo, a gente senta, bebe uma cachaçinha ali, vai cantando, vai como um tira-gosto, todo mundo se reúne, é uma delícia. O sertão é todo poesia. E o Manuelzão? Manuelzão, eu não imaginava que ele ia se tornar essa pessoa tão importante. Então, ele parava na porta de casa com o cigarrinho dele, cigarrinho trazia o fumo embrulhadinho, fazia o cigarrinho, sentava lá, no banquinho, e ficava conversando com meu marido horas e horas. Uma pessoa de um linguajar todo assim, típico do sertanejo, mas de uma sabedoria enorme. E ele colheu muito disso, porque enquanto eu estava fazendo café, ele estava conversando com o Manuelzão. Ó, o Lampião não é contato, não é história, aquilo aconteceu. Antônio Silvino não foi acontecido. O Riobado e a Teadurinha, eu tenho cisma, não tenho certeza não, mas eu acho que a Teadurinha cria daqui de Itacabira. E tem alguma pessoa desses velhos mesmo, do cangaço de Lampião e desse povo, eu conheci ele lá, nós dois estamos aqui. Quer dizer que mais ou menos a gente tem uma noção desse pessoal. É impossível estar mentindo, o senhor não acha que é? Nós vamos encontrar com Mercedes, a nossa Madre Superiora, que eu a chamo de Madre Superiora, eu sou a noviça rebelde. Aí, a Mercedes, ela é uma pessoa de muita cultura e ela lê muito e até já
tem trabalhos já montados sobre essas personagens todas que viveram aqui conosco, que caminharam nas nossas ruas. Então, nós, encontrando com ela, nós vamos beber um pouco da sabedoria daquela pessoa sábia. Olha quem que eu trouxe para tomar chá com a senhora. Paz e bem, Paz e bem. Paz e bem. A noviça rebelde. A noviça rebelde veio te tá visitar. Tá chegando. chegando. Muito bem, tá chegando. Mas, dona Mercedes, eu vim aqui também porque a dona Pérola falou que a senhora conheceu muito o Manuelzão. Conheci. Primeiramente porque ele vinha aqui, ele morava aqui perto, em André Quissé, e vinha muito por aqui para fazer as compras, para trazer as coisas que ele vendia e tudo, e também para se juntar com o povo daqui. Ó, ele sempre ia lá em casa fora de hora, mas como meu marido gostava muito dele, ele levava para tomar um café, de vez em quando, o que tinha, na hora que chegasse, o que tinha para comer, ele comia também, né? Ele era uma pessoa inteiramente sem cerimônia, e meu marido gostava muito dele, né? Então ficavam lá na cozinha, ele gostava de sentar abaixadinho, não sentava em cadeira não, né? Ele se abaixava, ficava encocorado assim, fazia um cigarrinho dele, ia contando os casos. Aí a gente ia fazer um café, trazer um biscoito, uma coisa, e ele gostava de cozinha, fundo de quintal, né? Não gostava de ficar na sala. Aí a gente ficava conversando também, e eu apreciando, mas nunca pensei que ele fosse se tornar uma pessoa tão famosa na história de Minas Gerais, né? Do Brasil. Logo quando ele morreu, eles procuraram para os outros companheiros, porque não é eu só não, né? Mas os outros companheiros não quiseram dar entrevista, não quiseram deixar fotografar. Eu fui o derradeiro que eles encontraram, né? Me perguntaram se eu não fazia pressão, eu falei, eu não, né? Queria saber o preço, quanto é que eu ia cobrar da entrevista, ou por acaso eles tirar fotografia, essa coisa. Eu falei, não, eu não vivo disso. Se vocês acharem que eu mereço, para que agrade que vocês me dão, eu fico satisfeito. E onde está mais presente a história de Guimarães Rosa? Ele passou muito por aqui, andou muito por... Muito. Pelas ruas, conheceu todo mundo, conversava com todo mundo. E assim, ele se encantou justamente. A André Quissé pertence aqui a Corinto e ele conheceu muito Manuelzão e Miguelinho. A história passou ou está viva aqui? Está viva. Está viva, se bem que a memória atual assim, o povo esquece muito das coisas, né? A gente peleja, né, Mercedes, para sempre fazer um movimento. Pelejando para que o movimento continue e que a história se perpetue. Chico Moreira tinha estado com ele no Rio. Eu tinha vindo da Itália e conversou com o Chico Moreira se por acaso ele arrumava alguma pessoa antiga aqui no sertão que pudesse contar história e casos. Só queria gente velha, o novo mesmo não servia para ele. Chico Moreira veio do Rio, desceu lá em casa e falou comigo, diz, ó, eu tenho um primo, é um escritor, e ele quer vir aqui para o sertão procurar pessoas que contam história e contam casos. Eu vim aqui saber se por acaso eu podia trazer ele aqui. Eu falei, olha, por mim o senhor podia ter trazido, não precisava ter vindo aqui não, mas aqui não é do jeito que o senhor fala, pelo conforto que ele tem, que o lugar mais perto aqui é Corinto ou Pirapora. Qualquer desses dois lugares é longe. Mas o que depender do grosso aqui, para ele comer e beber, a gente tem, né? Ele disse, não é por conta disso não, porque ele está acostumado a deitar tarde, levantar tarde, almoça uma hora e tanto, de noite toma um lanche e vai deitar. É a única coisa. Eu falei, pois aqui eu não acho isso não.
Boa tarde, companheiro. Boa tarde. Tudo bem? O senhor é o Jorge do Circuito Guimarães Rosa. Exatamente. Então o senhor vai me contar quem que é essa figura aqui. Esse aqui é o Manuelzão. O Manuelzão é aqui de Corinto, porque até então, onde ele nasceu, era distrito de Corinto. Então, tivemos Manuelzão aqui, ó, em nossas escolas, fazendo palestras. E ele morava em André Quissé, mas vinha fazer compras aqui. Parava pelos botecos, tomava sua cachaçinha, como próprio de um vaqueiro. E é personagem ilustre e importante dentro desta grande obra que é o Grande Sertão Veredas. O Guimarães foi convidado a fazer parte de uma comitiva pelo pai do seu crioulo, essa comitiva de levar gado, de tocar o gado, né? Aquela coisa bem interessante, embrenhando-se pelas plagas deste sertão mineiro. Se ele quer viajar e quer escutar história e fazer umas viagens, ele tem que comer cedo, ele tem que aprender a comer cedo, porque não tem jeito não. Aí ele voltou, telefonou para ele, e ele o Chico Moreira mais Pedro Barbosa vieram aqui no dia que trouxeram o Guimarães Rosa. Quando ele chegou, já chegaram de tarde, ele logo proibiu de chamar ele doutor João. Eles têm paciência, vocês não me chamam João Rosa. Ele veio, quando foi à noite ele falou comigo, diz: amanhã eu quero ir com vocês pro campo. Nós estávamos juntando uma boiada, tem uma parte da boiada, tem fotografia dela lá no museu de Cosburgo. Então ele falou: tem um boiadeiro, um rapaz novo, muito aguerrido no que faz, e daí é que vai e nasce o convite. O Guimarães encanta-se pela singeleza e pelo quão profissional e quão sertanejo o Manuelzão era. Olha, eu vou te dizer que eu não tenho ambição pelo dinheiro, no resto da dúvida. Eu tenho mais ambição pela amizade, né, do que o próprio dinheiro. Aí eu conto. Porque de qualquer maneira, eu tenho certeza que em lugar que eu tenho ido, o que eu tenho feito, eu não tenho condução financeira para mim poder fazer aquilo tudo. Eu tenho ido e tenho feito. Né? Quer dizer que o dinheiro vale muito, no resto da dúvida. No resto da dúvida. Mas a amizade, eu considero ela primeiro Deus e segundo a amizade. Então ele vê a forma lá de picar o fumo para fazer o cigarro, de degustar a boa cachaça, de assentar-se enquanto fazia aquela comida para a tropa. Ele percebeu um grande valor no Manuelzão, enquanto que um homem do sertão. E aí tanto que ele reserva um conto especialmente para o Manuelzão. O índio me acompanha tem quase 50 anos. Toda a vida foi de beber cachaça, né? Logo que eu fiquei conhecendo o Guimarães, eu falei com ele, aqui não tem uísque nem bebida fina não, tem a cachaça que você pode provar nessa coitezinha. Mas ele era pirracento, só bebia, ele era cheio de pinga mesmo. Fica com Deus, Deus toma conta de você, livre de tudo, com vida e saúde. Bom, não me recordo não, mas uma das boas da vida é ter amizade. E conhecer esse mundo, mesmo que não tenha estudo, mas conhecendo já serve, né? E uma pinguinha boa, senhor. E mulher bonita, é as três coisas melhores que eu acho na vida, é essas três coisas. Falou bonito. Porque uma pinguinha boa, na hora da boia, é bom mesmo, né? E conhecer mesmo que não conheça, porque muita gente conhece porque estudou e o outro conhece porque viu, né?
existe uma diferença grande, não resta dúvida, né? Mas, de vez em quando, vendo uma mulher bonita, eu vou falar com o senhor, é a coisa melhor que tem no mundo. Bom, o circuito Guimarães Rosa, ele nasce de um sonho de Fatinha, lá no Morro da Garça. Então, a USP se fez e se faz muito presente no Morro da Garça, justamente com seus alunos fazendo estudo, pesquisas a respeito dos caminhos que Rosa percorreu. Mas aí eu vi que eles estavam criando um circuito de forma tímida, mas extremamente cultural. E o que que acontece? O sonho, quando ele é bem sonhado, ele caminha, ele permite-se ao vento. E aí ele é levado. Então, o que que se fez? Foi-se buscar toda a parte literária do Grande Sertão. E começa lá em Araçaí, um pouco depois de Cordisburgo, até Pirapora e Buritizeiro. Então, assim, onde Buritizeiro tem um distrito lá que chama-se Paredão, que é um ponto fantástico dentro da história do Guimarães Rosa. Que é o único circuito que tem a característica de ser literário e pelo quanto ele estava caminhando e fazendo, e aí começou a mexer com o artesanato, com a literatura e caminhou. As pessoas começaram a perceber a importância do sertão. As benesses que nós não temos da cidade grande. Então, assim, o circuito viabilizou fazer com que o povo desse nosso sertão, que antes acostumara-se àquela vida singela e achando que aquilo tinha pouca valia, aí o elemento foi percebendo a sua grandeza. E com esse negócio, todo mundo a procurar. Um procura, outro procura. Eu, felizmente, sou muito conhecido nesse Brasil todo. Eu terminou a Sagarana, escreveu o Grande Sertão e Vereda, Campos Gerais, Manuelão e Miguelinho. Quer dizer, o que sobrou do inteiro da Sagarana, ele escreveu esses outros livros, né? Jorge, você me deixou curioso. Eu quero conhecer a Fatinha, quero conhecer Morro da Garça, quero conhecer o centro de Minas Gerais. Então nós vamos lá. Perfeito. E muito obrigado. Nada, prazer. Curvelo é uma cidade rica em cultura e arte, que forma muitos novos artistas. A cooperativa Dedo de Gente é um espaço de aprendizado, onde jovens desenvolvem a habilidade de transformar resíduos de ferro e peças metálicas em obras de arte. Elas são dignas dos espaços mais luxuosos e dos mais simples também. Ô, dona Doralice. Bom dia. A senhora que faz esse povo fazer isso tudo? Prazer, hein? Prazer é meu. Muito bom, já seja recebi bem-vindo. docemente, fui recebido docemente. Por isso que a gente coloca o doce na porta, né? Para receber bem, né? Isso mesmo, prazer. Eu sou mineiro. Sim. Então, eu tô querendo ver se é feito aqui mesmo. Quer conhecer, né? O que a gente faz quero. mineiramente. Em loco, mineiramente, né? Pôr na mão. Isso, muito bom, muito prazer, seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, isso aqui é um espaço, né? De geração de oportunidades para jovens. Vamos caminhando até lá para a gente ir te apresentando e conversando um pouquinho, né? À primeira vista, você está vendo aqui alguns produtos, né? Que são baseados na cultura do lugar, né? No aproveitamento de sucata, aproveitamento das frutas nativas do cerrado, aproveitamento da madeira. Então, tudo isto é uma oportunidade de trabalho para os jovens, mas por trás deste trabalho existe, né, um trabalho que é mais importante ainda,
que é a formação das pessoas que estão aqui. A formação humana, a formação cidadã, ética, né, ambiental. A nossa matéria-prima, ela vem muito desse descarte, né? Das oficinas de bicicleta, de moto, de carros. As pessoas, como já conhecem o trabalho da Dedigente, elas já oferecem, né, o descarte da oficina para que os meninos transformem o lixo em arte. A gente vê assim que nós estamos num espaço que é a trilha do Guimarães Rosa. Então os meninos têm que conhecer a história do Guimarães. Eles têm que reproduzir essa história com essas peças. Eles têm que contar essa história para essa geração que está aí agora. Vamos lá dentro conhecer o restante? Não, mas que entrada, hein, Doralice? Então, Celso, uma vovó bordando de um lado, uma bailarina do outro e um homem trabalhando. Precisava ter um homem, né? Essa galeria, então, retrata bem como tudo começou, né? Então, as primeiras experiências que aconteceram na Dedigente foi aquilo que eu te falei, o aproveitamento da sucata. Transformar a sucata em arte. Então, esse corredor aqui retrata bem essa a ideia do aproveitamento mesmo, né? Pescador. Isso também é um retrato da nossa cultura, né? Cortador de cana. Da cultura aqui do sertão. Olha o personagem aí do Guimarães. Olha ele. Olha ele aí presente, né? Aqui o Lampião também. Quando o menino faz uma obra dessa, ele começa a entender do personagem, a história do personagem. Ele começa a se interessar pelo personagem. Primeiro ele quer fazer porque já ouviu falar. Depois ele tem que aprofundar na história, conhecer, que quando ele apresenta o produto, ele já conta a história do personagem. Então aqui é um lugar, além de ser um lugar de se fazer arte, é um lugar de transformação de pessoas, né? Matheus, eu quero que você fale da sua vida. Você nasceu aonde? Eu nasci em Corveiro, Minas Gerais. Faz tempo? Faz, tenho 19 anos. E como que foi a sua infância? Minha infância foi ótima, aproveitei bastante. Como que você veio parar aqui? Eu tinha um primo que trabalhava aqui no projeto, na parte da loja. Aí aqui tem uma capacitação que seleciona jovens para estar entrando aqui. E nessa capacitação eu fui chamado, passei pelo processo de 30 dias, fui selecionado. E o que você aprendeu aqui? O que você faz mais aqui? Aqui a gente faz tudo, cada dia aqui, eu não posso falar que eu aprendi, cada dia aqui você aprende uma coisa diferente. O fato de você trabalhar com artesanato, ele te motivou a aprender mais, conhecer mais sobre a história dos personagens, as histórias daquilo que você está fazendo? Sim, aqui você pode ver que tem várias peças baseadas em histórias, tanto de livros, contos, então visa muito isso. Tem alguma peça que te marcou, que você tem um carinho especial? Tem, tinha uma passagem aqui na construção de um cavalo, 2 cavalos. Então isso para mim foi o que marcou mais para mim aqui dentro, foi essa construção desses 2 cavalos, porque onde eu tive a oportunidade de estar participando, né? E eu aprendi bastante, e essa foi a marcação maior que eu tenho aqui diante das peças, foi o cavalo, a construção do cavalo. Depois que você começou a trabalhar aqui, você deixou de jogar fora muita coisa, né? Deixei. Ao assistir essa matéria, a gente pensa em reaproveitar o que jogar no lixo, não é mesmo? Olá! O Rio São Francisco nasce em Minas, passa por Bahia, Pernambuco e deságua no Atlântico, na divisa entre Alagoas e Sergipe. Nas suas margens vivem artesãos, poetas, cantores e criaturas mágicas que mostram para a gente um pouco do encantamento do rio. No episódio de hoje, vamos passear em Pirapora. Lá tivemos prosas boas com o pescador Seu Moranga, a cantora Priscila e os artesãos Silvio, Antônio e Lourdes.
Aí eu ponho o fumo, ofereço pro caboclo d'água, aí o pessoal fala, mas o pescador é mentiroso, que o caboclo d'água não existe. Existe sim. Tudo que é o nome, existe. A gente não fala que a pessoa se afogou, a gente fala que ela se encantou. O Rio São Francisco, eu não sei se você já deve ter ido em outros rios, mas a água do Rio São Francisco, ela é leve, ela é uma água que te encanta. Aí vira santeiro, né? Ser inteligente não é o que conta, não. Tem que ser quem tem o dom. Sempre gostei de ouvir histórias. Desde menino, aprendi que só conta história quem tem história para contar. Hoje vivo atrás de memórias, de personagens, de relatos temperados com mineiridade. Ainda sou menino curioso, viajando por mim nas Gerais. Conhecer e apresentar Minas Gerais é uma grande alegria. Voltar a lugares, rever pessoas, ouvir novas e velhas histórias. Hoje a gente começa com Seu Moranga, uma figura icônica de Pirapora e do Rio São Francisco. Ele conta causos que nos instigam pela forma contundente das narrativas. Ao escutar suas histórias, eu me pergunto, como não acreditar, nem que seja um pouquinho só, que o caboclo d'água existe? A maioria dos pescadores que eu ensinei, que da Serra da Canastra até lá em Juazeiro, eu que ensinei muitos pescadores, aprendi e ensinei e ensino até hoje as orações dos pescadores. Comparação, eu vou entrar no rio, então eu tenho minhas orações. E qual é as minhas orações? Eu chego, converso com o culpado d'água. Como é que eu converso com o culpado d'água? Eu chego, tiro o chapéu, me benzo, que é a obrigação do pescador se benzer, porque ele é a água que é o protetor do pescador, e o pescador que é o príncipe da água, né? Então eu me benzo e falo assim, ó. Eu tô na embola, na carretinha, mulher preguiçosa, não coça nem fia, se deita de noite, levanta meio-dia, com dor de cabeça, com maliconia, capeia na mão, educando a família. 3 sul, 3 norte, 3 Bahia, 3 sertão, 3 gaiola, 3 sofrer, 3 pega, 3 gavião. Sei que ainda vou morar até Nossa Senhora, valeu senhora vinda, valeu senhora vá, com a ruda, pau de peão, sal de caixinha, de andar, putar pra lá e pra cá. Chique, Macambira já mandou me convidar, que eu tô dentro do São Francisco, passo bem, não passo mar. Se eu for contar o que eu sei, o dia pra mim é pouco, a noite também não dá, muito pra contar, imagina, eu conto sem imaginar. Faço minhas orações, aí eu pego um pedacinho de fumo e uma garrafinha de pinga, ponho lá pro compadre. O caboclo d'água? Aí eu ponho o fumo, ofereço pro caboclo d'água, aí o pessoal fala, mas o pescador é mentiroso, que o caboclo d'água não existe. Existe sim. Tudo que é o nome, existe. O problema é o seguinte, muita gente não acredita porque nunca viu. Por que nunca viu? Porque ele nunca teve a batalha e a luta do pescador. Venha ficar de pescar, igual eu pesco, que é mais de 40 anos que eu pesco, e já viu o culpado d'água. O culpado d'água, ele é um animalzinho pequeno desse tamanho que é assim, ele dá mais 80 centímetros, 90 centímetros. A cabeça dele é uma cuia, Eu cansei de estar pescando aqui, que antigamente eu pescava moranga, corre dentro, pula fora e espia quem vem. Só tem caboclo d'água macho, não tem? Não, tem a fêmea também, tem a comadre. Como que é a comadre? A comadre é do mesmo tamanho do compadre também, pequenininha também. Ela tem 70, 90 centímetros. A comadre d'água existe também, se a gente dá o fumo para eles. Antigamente, eu contava para os outros, antigamente a gente saía para pescar aqui, eu cansei de sair para pescar lá nos prazeres. Eu, mas corre dentro, pula fora e espia quem vem. E Zé Zoé também. Zé Zoé é meu parceiro de pesca há muitos anos, meu amigo Zé Zoé. Um dia eu tô descendo mais meu amigo Zé Zoé lá de cima dos prazeres, né? De noite. Aí que eu tô vendo um negócio descendo lá assim, descendo, acabar um tem redondo. Falei, Zé Zoé, tem um negócio descendo redondo ali, vamos ver o que é que é, essa é uma boia? Ah, parece que é uma cabaça, eu tô precisando de nós pegar aquela cabaça para fazer uma rede, né? Uma boia para rede. Vambora, remou para lá. Aí nós remamos pra lá, que era no remo, remou pra lá. Então quando ele chegou lá, que eu bati a mão, que eu fui pra pegar assim, o bicho afundou. Eu digo, Zé Zoé, meu amigo, é o culpado brincando com nós. Era o culpado brincando com nós. Aí eu digo, deixa de novo. Eu olhei assim, falei, vai lá, Zé Zoé, de novo. Aí Zé Zoé foi lá com a mão. Quando ele foi lá com a mão, acabou que agarrou na mão dele. Agarrou na mão do Zé Zoé, ele ficou com a mão agarrada no barco aqui, e com a outra na mão, o culpado agarrado na mão. Ele não podia arrastar o culpado pra dentro d'água, porque ele é pequeno, mas tem muita força, né? Aí eu cheguei, dei um tapa, falei, compadre, esse aqui é meu amigo Zé Zoé, solta, deixa de brincadeira que nós estamos com pressa.
Aí quem foi, ele soltou o braço do Zé Zoé. Senão não trago pinga pra você, Senão mais. não trago pinga pra você e nem fumo. Aí ele soltou, falei, ó, tá vendo aí, Zé Zoé? Nós temos que trazer pinga pra ele. Aí Zé Zoé, no outro dia, foi lá na rua, comprou uma pinga, comprou fumo, botou lá. Aí Zé Zoé chegou, encostou o barco lá, Zé Zoé foi lá no gás, e agarrou o gás, né? Só que não, ó, mulher, tem um peixe aqui. Eu digo, e é bonito. E é um peixe bom, não é um peixe grande. Aí eu digo, é o compadre que deu sorte. Aí foi mexendo, era um dourado. Um dourado de 17 quilos e 700 gramas. Eu digo, aí, tá vendo como você acredita? Simplicidade e sabedoria nas palavras do seu Muranga. O Recado do Morro é um dos contos escritos pelo imortal Guimarães Rosa, inspirado no Morro da Garça que ele via em uma de suas expedições e foi ponto de nascença de várias histórias e personagens criados por esse grande mineiro. Visitamos a cidade para conhecer de perto essa fonte de inspiração no meio de nosso grande sertão. Meu nome é Laila, eu vou narrar para vocês a autobiografia adulta de João Guimarães Rosa, elaborada pela doutora Neuma Cavalcante a partir de trechos de entrevistas, correspondências e do discurso de posse de Rosa na Academia Brasileira de Letras. Fui médico, rebelde, soldado. Foram etapas importantes de minha vida. Como médico, conheci o valor místico do sofrimento. Como rebelde, o valor da consciência. Como soldado, o valor da proximidade da morte. Essas três experiências formaram até agora meu mundo interior. Quando eu cheguei aqui em 1995 pela primeira vez, era com uma excursão com trabalho de campo de geógrafos da USP. E a gente tinha uma roda de leitura em São Paulo, lendo o Grande Sertão Vereda e o Recado do Morro também. E uma curiosidade que a gente tinha era, cadê tal de Morro da Garça do Recado do Morro? A gente olhou no mapa, existe de verdade. Porque isso é uma coisa que todos que estudam Guimarães Rosa sempre enfrentam como uma dualidade. É a fantasia, a invenção do Guimarães Rosa e, ao mesmo tempo, a âncora firme dentro das paisagens mineiras, das paisagens do Cerrado. Tem um livro hoje publicado, que é A Boiada. Foi esse trajeto que ele fez em 52, acompanhando a boiada, da Sirga, às vezes Silga, que fala, né? Que era uma fazenda do primo do Guimarães, né? Devia ser criar bois, e a outra no São Francisco, que é próximo de Araçaí. Ele saiu lá do De Janeiro, né? Da Barra do De Janeiro, inclusive é aí que no Grande Sertão é o primeiro encontro de Adorim e Riobaldo adolescentes. Ele saiu da Silga, né? Teve uma festa de saída na capelinha que Manuelzão construiu em homenagem à mãe dele, que ele enterrou a mãe dele lá e construiu essa capela. E eles vieram fazendo o trajeto, uma marcha por dia a cavalo, ele na mula balalaica, e com outros vaqueiros, Manuelzão como guia, dormiram a primeira noite na Fazenda Tolda, que ela existe. Na segunda noite, dentro de Andrexé, que é um povoado, né, o distrito de Três Marias, dormiu na casa do Geraldo Tancredo, na época, de 52. E depois, a outra marcha até a Fazenda Santa Catarina, que a gente emociona quando lê o Grande Sertão, né? Ela está descrita meio que parecida com o que está aqui, que ele escreveu, né, descreveu aqui, ou escreveu na Boiada. Fazenda Santa Catarina, onde ele conheceu a Otacília, né, que ele se casou com a Otacília. Depois chegou no Araçaí. Araçaí é a Fazenda São Francisco, onde foi o final da boiada. Depois de ler Guimarães Rosa e entrando um pouco nessa sensação metafísica da obra de Guimarães Rosa, a subida ao Morrão é alguma coisa como se fosse entrando num santuário daqui. Não? Mais ou menos nessa região, saindo da Catatal, ele começou a ver o morro. Primeira coisa que ele falou,
Vamos pelos altos, à esquerda o Morro da Garça, belo. Daí a pouco, desse trajeto daqui até o final da boiada, que foram 10 dias, ele via o morro e escrevia sobre o morro. Não preciso inventar contos, eles vêm a mim, me obrigam a escrevê-los. Às vezes acho que eu mesmo, João, sou um conto contado por mim mesmo. Eu não estou conduzindo nada, que estou aqui aprendendo, que acho que seguindo até uma expressão do Guimarães Rosa, mestre é aquele que de repente aprende alguma coisa. Eu estou aqui para aprender com eles, né? Entender como se relaciona uma cultura que a gente aprende como cultura erudita, por exemplo, na Alemanha ou em São Paulo, com a sensibilidade cultural que as pessoas têm aqui. As frases do Guimarães, quando elas fazem um trabalho, as outras que são mais elaboradas, que já estão caminhando mais, ou às vezes elas inspiram, por exemplo, isso aqui eu já vi bordar demais, qualquer de descuido lá, elas gostam demais, então foi criado por elas, né? Então o quê? Felicidade se acha em horinhas de descuido. Então eu vi muito desse bordado, já vendeu muito dele, né? Então elas vão criando junto com a Jaqueline o que elas querem pôr. Né? Nesse momento, essa felicidade, que horinha de descuido? Alguém pescando, né? Porque tem pescadoras aqui, tem mulheres pescadoras aqui no morro, né? São coisas significativas para elas, né? Que façam mexer com o coração. E aí o Guimarães mexe muito com a gente, né? Então, assim, o trabalho mesmo, tudo isso nasceu porque a gente inspirou no Guimarães, né? Quando foi implantada a Casa da Cultura e a Semana de Arte e Cultura, aí começou um envolvimento muito grande da população e dos visitantes numa discussão de curtir a obra de Guimarães Rosa. Não me posso permitir uma morte prematura, pois ainda trago dentro de mim muitíssimas histórias. Portanto, simplesmente tenho de ficar velho, pois esse tempo talvez me baste para eu contar tudo o que eu queria contar. Nós, os homens do sertão, somos fabulistas por natureza. Está no nosso sangue narrar histórias. Já no berço, recebemos esse dom para toda a vida, porque o sertão é a alma de seus homens. Deus meu, no sertão, o que pode uma pessoa fazer do seu tempo livre a não ser contar histórias? A única diferença é simplesmente que eu, em vez de contá-las, escrevia. Grande Sertão foi para mim o término de um desenvolvimento e, ao mesmo tempo, algo que um dia espero levar-me à meta final. É uma autobiografia irracional, ou melhor, minha autorreflexão irracional. Naturalmente que me identifico com esse livro. Riobaldo é o sertão feito homem e meu irmão. Riobaldo é apenas o Brasil. Diria a vocês que procurem ler os livros é que são importantes. Pois desse material aqui, tem algumas coisas que marcam a gente, né? Não passou a matéria, mas aquela moça que canta as músicas do São Francisco já não canta mais aquelas músicas, ela está em São Paulo. A Associação dos Carranqueiros de Pirapora não existe mais, né? E também não mostrou, mas uma das matérias que nós fizemos com uma cozinheira de São João del Rei, que ela faz comida italiana de Ora Pro Nobis, também não está mais entre nós. Então, olha que importante ter feito esses materiais, né? E quando a gente fala de modelo, de experiências, né, eu falei
aqui do São Álvaro de Corinto, né? Mas olha o Didier lá de Morro da Garça, a história dele é linda. Ele conheceu o Morro da Garça porque ele era casado com uma cineasta que foi fazer um filme lá em Morro da Garça, encantou com o Morro da Garça, pouco tempo depois ela faleceu e ele mudou para lá, né? E está vivendo o que inspirou e motivou a ida da paixão da vida dele para lá, né? Olha que bacana. Esse Dedo de Moça é outro trabalho aí de Curvelo espetacular, né? E eu fico pensando assim, como que será que está o Matheus hoje, né? Que a gente entrevistou. Como está ele 7 anos depois? Lá em Morro da Garça, a Laila deve estar uma moça bonita. Como que está, né? Que sequência que eles deram na vida, né? Então, essa coisa, essa satisfação da gente produzir um material que fica, né? E uma das coisas que eu gosto demais de projetos é a possibilidade deles serem atemporais. Até pelo contrário, né, Jorge? Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais valor tem, né? Ele não vai perdendo valor, ele vai aumentando. Eu vou deixar depois aí, para quem quiser, tem alguns almanacs que a gente faz em Uberlândia, é uma publicação semestral, que ela é inteiramente dedicada à história e memória da cidade. Aí vocês podem falar, mas o que tem a ver a história de Uberlândia? Não, mas os personagens que tem na história de uma cidade, toda cidade tem, né? Então, é ler um pouquinho e começar a refletir, puxa, por que eu não faço isso aqui em Corinto? Por que eu não faço em Pirapora? Por que eu não faço em Morro da Garça? Por que eu não faço em Curvelo? Eu dou uma receita para vocês. Transformem a paixão de vocês em obra. Aí fica fácil. Gente, bom dia, tudo bem? Acho que meu pai deu uma pequena e breve apresentação aí, né, minha. Eu segui os traços, né, e um pouquinho do exemplo, hoje ainda aprendo muito, mas eu estou aqui para mostrar para vocês que a cultura, a arte é sim, né, um caminho. Vocês podem pensar isso como uma profissão ou como um complemento de profissão. Então, o que a gente traz aqui hoje é a questão do projeto cultural. O que é um projeto cultural? Quando a gente fala das leis de incentivo, vocês já devem ter ouvido falar aí da Lei Aldir Blanc, da Lei Rouanet, da Lei Paulo Gustavo. Então, só para contextualizar e trazer um pouquinho aqui para vocês do que são essas leis. A lei, você inscreve o seu projeto, você tem a ideia, vou passar aqui um pouquinho para vocês, né? A proposta, o objetivo, o que você quer, se você quer contar a história do skate na cidade, se você quer fazer um festival de música, se você quiser lançar um livro, tudo isso é possível através das leis de incentivo à cultura. Cada lei, ela tem a sua peculiaridade, ela tem o seu edital. Mas, basicamente, assim, vamos falar mais fácil da gente entender, o que é a lei? Você vai inscrever um projeto e você vai, aprovando esse projeto, o governo está te dando o direito de ir atrás de um patrocinador para dedução do imposto. Então, o imposto que a empresa pagaria, ela está investindo no seu projeto. Por isso que todos os projetos culturais são projetos muito sérios, que tem que ter muito cuidado tanto na hora da inscrição, quando você fala o seu objetivo, quando você fala o que você quer mostrar, quanto na execução. Na execução, na parte que você está fazendo todo o processo do seu projeto, que seja um cinema na praça, tudo isso tem que ser muito bem documentado. Eu acho que vocês viram aqui eu tirando algumas fotos. Lá na frente teve a lista de presença, né? Quem não conseguiu assinar na entrada, se puder assinar para a gente na saída, é muito importante. Por quê? Porque na minha prestação de contas, eu vou ter tudo isso registrado, eu vou mostrar que aconteceu, para que esses projetos continuem acontecendo.
é muito interessante. Eu sou de Uberlândia, e na minha cidade, ano passado, a gente teve um edital que, inclusive, tinha uma verba para jogos, para quem consegue fazer um jogo digitalmente. Eu não sou dessa área, eu não entendo muito bem, mas não teve nenhuma inscrição de projeto. E eu sei que tem muita gente aqui hoje que faz robótica, que faz programação, que tem facilidade em fazer o jogo, em transformar, às vezes, um livro, em transformar uma questão educacional, ou então em transformar um projeto que você já tem. Então, e não teve nenhuma inscrição. Então, é um caminho, né? Eu quero mostrar para vocês, eu vou passar aqui rapidinho, o Ricardo pode ir passando. Do projeto cultural tem várias etapas, e dentro de cada edital a gente tem isso. Então, tem justificativa, objetivo, o público-alvo, o que você está querendo com isso, né? Então, o Celso trouxe aqui no começo, né? Quando você vai contar uma história, o que você está querendo transmitir com essa história, né? Então, quando eu vou contar a história do skate ou a história de algum personagem aqui dentro da cidade, quando eu vou fazer um festival de música, o que eu quero com isso? Qual que é o objetivo final? Porque é isso que vai ser o parecer para quem está avaliando lá para vocês. Então, lembrando que é um projeto cultural, né? Então, a avaliação vai entrar muito em contato com relação, vai considerar muito isso, e tem todas essas partes, a metodologia, as ações, você tem que descrever todo o orçamento, e assim vai. Mas é um pouco trabalhoso, sim, mas é muito gratificante. Então, quando a gente vê os resultados, quando a gente vê que está conseguindo passar para frente grandes histórias, exemplos, né? Vamos colocar aí que as histórias hoje são exemplos do que eu quero seguir, do que eu não quero seguir, do que eu admiro. Então, é muito legal para poder deixar esse legado e mostrar para vocês que é, sim, um caminho, né? Pode ser sua escolha de vida, pode ser um complemento. Então, a ideia também de mostrar um pouquinho desse universo que está aí e que é disponível. E dentro das leis, além dessa lei que a gente, né, das diversas leis, estadual, municipal, federal, a gente tem também os fundos. Dentro de cada lei tem algumas leis que você não precisa de ir atrás de patrocinador, que já vem direto, né, das verbas que tem disponível de cada governo para aquela lei. A lei Paulo Gustavo, por exemplo, não foi preciso de ir atrás de patrocinador. Quem escreveu ela já veio a verba depois. Então, eu quero, né, colocar para vocês que é muito interessante essas possibilidades, né, que a gente tem hoje. Então, é um pouquinho disso. Eu quero também aproveitar esse momento aqui, fazer um registro importante, apresentar para vocês o Júnior, que está ali de cinegrafista, que ele participou das filmagens, né? E o Ricardo, que o Ricardo é um dos grandes responsáveis pela qualidade do Simplesmente Minas, porque ele fez todo o trabalho de produção, ele que veio na cidade, né? E uma coisa que me marcou muito, sabe, Renato, você não conhece uma cidade vindo na cidade. Aí você conhece a geografia dela, a arquitetura dela. Você conhece uma cidade quando você é apresentado a ela por quem a ama, por quem a conhece, né? Então, acho que por isso que eu apaixonei por Corinto também, pela forma tão especial com que vocês apresentaram, né? Então, é muito gratificante. Eu acho, e mostro para vocês, acho que eu sou um exemplo disso, né? Que toda pessoa pode fazer um projeto cultural, né? Então, eu fico à disposição, se alguém quiser fazer uma pergunta aqui, se o pessoal de Curvelo, de Morro da Garça, de Pirapora também, né? Quem sabe o pessoal de Pirapora faz um documentário aí sobre o Somoranga, né? Sobre o Alberto, lá da pousada São Marco,
figuras extraordinárias que nós temos aqui nesse pedaço tão maravilhoso de Minas Gerais. Eu fico à disposição. Bom, pois não, Jorge. Bom dia a todos. Mais uma vez, Corinto recebe essa turma brilhante que trabalha com a cultura, e eu conversava com o meu amigo aqui. Sejam todos bem-vindos, vocês educandos da cidade de Corinto, e eu vou falar da minha realidade. Claro que Corinto é uma terra que privilegia-se pelo número de pessoas que gostam de escrever, mas eu vou falar da realidade que eu vivo, que são os alunos do Polivalente. Então, eu dizia a ele que nós temos o Miguel, que é um escritor. E depois que a filha do nosso amigo começou a falar a respeito das possibilidades da criação de um projeto, eu dei sinal para o Miguel e já propus a ele, semana que vem estarei indo à nossa escola e vamos criar uma coletânea com os trabalhos de vocês. E, por incrível que pareça, o Miguel veio à frente e ocorreu-me a ideia de ser tão mineiro. Porque aí eu faço uma junção de sertão, mas o ser é de se fazer tão mineiro. Então, vocês do Polivalente, muitos gostam de escrever, vamos começar essa corrente, porque semana que vem eu vou lá para fazermos esse apanhado e vamos sim participar mais uma vez desse projeto. Obrigado. Adorei o sertão mineiro. Miguel, deixa eu só compartilhar um caso para você. Por incrível que pareça, e eu jogo bola até hoje, né? Quer dizer, claro, eu faço alinguamento antes e fofocamento depois, né? E meu prazer é sair. O problema é que para sair de um racha você tem que entrar, né? Então, Miguel, há muitos anos atrás, alguém, para me gozar, me chamou de poeta. Ó, poeta. E eu, em princípio, eu fiquei meio assim, aí de repente eu pensei, quantos do racha ele chamaria de poeta? Eu falei, não, então eu sou o tal, né? Então você, Miguel, pode ser o tal, tá? Primeiramente, bom dia a todos, eu sou o Miguel Leonardo, e eu gostaria de perguntar o que faz um poeta para o senhor? É a forma de escrever, é a forma de levar a vida, é a forma como se vê a vida ou a realidade? O que o senhor acha que é um poeta? Tem gente que fala que eu sou cronista, depois eu vou te dar um livro meu que tenha isso, se você tiver a paciência de ler, né? Então alguém me pergunta assim, o que você faz? Eu falo que eu sou um fotógrafo, que eu registro as coisas por palavras. Então, é isso que eu faço, né? E eu gosto de mostrar o oculto do aparente, né? Então, acho que isso é que me faz, né? E quero te desejar, não, quero ter certeza do seu sucesso e quero saber, assim, ter orgulho de um dia falar assim, puxa, conheci o Miguel, né? E na hora que você fizer o sucesso, porque vai fazer, e o sucesso está aí, né, gente? Eu acho que a gente tem que acreditar, e que bacana que é a gente ter alguma coisa que a gente quer compartilhar, né? E todo mundo, quando eu contei que todo mundo tem uma história de vida bonita, todo mundo tem talento. Todo mundo sabe contar histórias. A forma, cada um desenvolve a sua. Então, não guardem, não, sabe?
tentar e não dar certo faz parte do jogo. Eu falo que faz parte do jogo perder. O que a gente não deve é deixar de jogar, né? Então a gente tenta. Não deu certo, a gente vai aprendendo e vai fazendo, né? Então vale a pena. Ei, gente, quando o Miguel falou nessa história, o que é o poeta, o que faz o poeta, o que transmite o poeta, né? O que marca o poeta. Eu fiquei muito assim, interessada, porque há mais de 50 anos, vou falar o resto, não sei se vocês vão falar a minha idade, eu não vou gostar. Há mais de 50 anos, eu vim aqui para Corinto e eu tenho certeza hoje, depois desses 50 anos, que eu promovi cultura, que eu trabalhei sempre na cultura, sempre fazendo poesia, sempre incentivando teatros, fazendo teatros. Olha, vocês imaginam que o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, nós apresentamos aqui, nos 25 anos do colégio, eu criei a peça, toda em francês, que eu era professora de francês, nós apresentamos a peça com os alunos meus, e essa peça ficou na história. Nós fizemos, todos os que queriam participar, participaram, e essa peça marcou os 25 anos do Colégio Dom Serafim, naquela época era do Colégio Dom Serafim. Então, muitos, quando eu vim e conversavam comigo, me viam, às vezes, assim, andando a esmo na cidade, passavam um dia, cumprimentava, como é que vai, tudo bem? Passava outro, nem cumprimentava, parava num canto e no outro, e parava para escrever muita coisa, e rascunhava lá. Muita gente falou, essa mulher é doida. Não tem cabeça, não. Essa mulher é doida. E eu ouvi aquilo muitas vezes e falei, meu Deus do céu, será que é doida? Será que eu sou doida mesmo por apreciar uma árvore florida enorme que sempre brotava lá perto da minha casa, por ver um cão na rua assassinado, né? Um carro passando por ele e ele lá saindo sangue e ninguém parando. Não via ninguém via ninguém. Parava, ficava até no meio da rua mesmo, conversava, às vezes, coisas assim, de poesia com muita gente, e eu tinha uma pessoa que me ouvia, graças a Deus. Era o doutor Raulino Floresta. Doutor Raulino, nós parávamos no meio da rua, um grande poeta, um grande escritor, um grande personagem de Corinto, nós parávamos e nos dávamos a mão e começávamos a conversar, e ali ficávamos parados, fazendo duas estátuas, conversando. Ele falava uma poesia, eu falava outra, aquela confusão toda, e o povo falava, não, é doida mesmo. E eu fiquei incomodada. Meu marido também não gostou, porque ele era muito ciumento, né? Então, é assim. Mas eu continuei doida mesmo, como eu era. Aí, fui escrevendo as coisas, mostrando as pessoas. Tinha gente que olhava, mas foi você mesmo que escreveu isso? Eu falei, por quê? Está ruim? Não, está lindo. Aí eu comecei a escrever cartões para as pessoas e tal. Comecei a escrever à toa. E uma pessoa me disse uma vez, mas você tem que guardar essas coisas e pôr a data. Aí que eu atinei, gente, pois é, eu escrevi, então eu vou colocar a data assim, tem hora de acabar, né, gente? Então, aí eu fui escrevendo. Um dia, eu resolvi pegar aquilo tudo ali, passar a limpo e entregar para uma pessoa que datilografava as coisas, né? Porque era o tempo de datilografia, não tinha computador, não tinha nada. Não tinha nada dessa modernidade de hoje, não. Então, uma pessoa, até meu colega argentino, lá do colégio,
ele começou a escrever, a copiar para mim, né, os dizeres, e aí nós, pelo colégio polivalente daquela época, que chamava Escola Polivalente, nós ficamos... nós passamos os poemas todos, e ele falou, vamos falar essas coisas na sala de aula. Então, nós juntamos ao companheiro que já saiu aqui, Jorge Patrício, que ficou sendo o meu amigo, meu irmão. A gente trocava as coisas. Aí, ele também se interessou e tal, e nós fomos caminhando nessa de poesia. Dois loucos, era o que nos chamava. Esses dois são doidos demais. Pronto. E, então, hoje, eu vejo isso aí nas pessoas. As pessoas que sonham mais, as pessoas que olham, às vezes, as pequenas coisas, como o senhor, desculpa que eu esqueci seu nome, tem 7 anos, Celso, o senhor Celso, né, que eu já estive com ele há 7 anos atrás, aqui também falando dessas coisas que a pessoa fala, essa é coisa de gente que não tem cabeça. Bom, vamos para lá, né? Vamos caminhar. Sem cabeça assim mesmo, mas temos coração, né? Aí, as coisas foram evoluindo, eu publiquei esse livro, foi uma festa muito grande e tal, lá no Polivalente, uma festa, um baile, uma coisa muito bonita. Eu tenho alguns retratos, ele sempre era retrato na máquina, né? E tudo era difícil. Mas, aí, foram pessoas me procurando, me valorizando, e eu continuei a escrever. Hoje eu tenho 5 livros editados, estão todos no Amazon. Quem quiser adquirir algum, pode olhar lá no catálogo. Um deles, o primeiro, Caleidoscópio, o outro, Coração de Latão, que é muito interessante, fiz um trabalho muito grande com ele, porque ele é uma apologia à doação de órgãos. Fiz teatros e tudo, quando foi em Minas Gerais, com esse livro, e foi uma coisa muito boa. Até o presidente da Associação de Doação de Órgãos, né, um médico, ele foi lá, quando eu estava em Sete Lagoas, dando esse trabalho, ele foi assistir, ele já publicou de jornal e tal, e esse livro anda correndo por aí. Então, tem outro também, que é só de sonetos, são poemas metrificados, elaborados, né, que se chama Arquivo Morto. Tem outro, Verso e Reverso, que eu escrevi junto com o Jorge Patrício. Nós escrevemos uma parte, eu escrevi uma parte, ele escreveu outra. Depois nós juntamos, sentamos lá na mesa da cozinha, fizemos uma mandala em latim e colocamos. Depois vocês podem ver isso aí tudo. Está tudo lá no Amazon. Quem quiser ver, os livros são baratinhos. E o último é um sobre bons modos, boas maneiras, que eu falo para a criança, que serve, às vezes, para o adolescente e que serve até para as pessoas mais velhas. Pequenos modos de viver. Esse livro chama-se Quando Você Sair de Casa. Então, eu falo, a gente deve, quando sai de casa, você deve olhar a panela, se está desligado, o fogão, coisas tão simples assim. Se você fechou a casa direito, se você rezou de manhã, a hora que você levantou, se você deu bom dia às pessoas que passavam por você, que é um hábito que eu tenho, graças a Deus, eu estou vendo esse hábito pegar as pessoas aqui em Corinthians nesses 50 anos. Muitas vezes, quando eu passava perto das pessoas e dava bom dia, boa noite, boa tarde, as pessoas faziam de conta que nem ouviam, não. E depois foi indo. Hoje em dia, eu estou vendo muita gente passar umas pelas outras e dar bom dia, como eu dou até hoje também. Conheço ou não conheço, seja quem for, eu passo e dou bom dia. Então, já está pegando esse hábito. Aí eu vejo que eu construí alguma coisa nessa minha caminhada de poeta. Bom, então, diante disso, eu estou respondendo para ele que já saiu, e também está na hora de parar, né? É muito bom a gente dizer bom dia. Obrigada. Como vai você? Deus te ajude. Deus te abençoe. E aí vai o livrinho todo escrito. Você pensa, isso é para um menino de 3 anos.
bom, mas às vezes você nunca praticou isso, né? Gente, vou falar mais, não só... Vai cortar o microfone, viu? Porque a gente está passando hora. Eu falo demais. Então, bom dia para vocês, e que vocês sejam muito felizes e que nos ajudem a construir essas loucuras bem fazejas que nós estamos construindo aqui em Corinto. Daqui uns anos, vocês vão falar assim, dona Pérola foi minha professora. Era meio assim mesmo, mas ensinava, e a gente aprendia isso, aprendia aquilo, e é por aí, tá? Beijo para todos. Gente, obrigada, Pérola. É só que a gente está aqui ao vivo também, né, em outras cidades, em Corinto, Curvelo, em Morro da Garça, em Pirapora. Então, a gente tem mais uma pergunta. Espera aí, só um minutinho. Tem pergunta online? Que a gente abriu para 3 espaços aqui. A Fátima está perguntando. Gente, eu quero agradecer demais as escolas que estiveram aqui com a gente. Dom Serafim, Escola Estadual José Brígido Pereira Pedras e Maria Amália Campos. A gente quer agradecer também todas as prefeituras de Corinto, de Curvelo, de Morro da Garça, de Pirapora, que estiveram aqui com a gente, a Seu Tur, o Renato, o Gustavo, foi tudo muito bom. A Cíntia, que está aqui representando, agradecer também o Portal FM, o Jornal das Novidades e a Caldeira. Pode fazer a pergunta, por favor. Nelson. Oi, tudo bem? Nelson, Ricardo e toda a equipe, eu quero parabenizar. É muito importante, nesse momento, agradecer, emocionante. Eu acho que esse programa, né, desse momento agora, veio em bom momento por causa dos editais que estão abertos, né? E a gente trabalha muito pensando nos jovens. Estou aqui com essa turma de jovens, agradecer a eles por estarem aqui, participando, né, prestando atenção, e ao diretor Daniel também, para a gente entrar aqui e parabenizar esse momento. E outra coisa que eu acho muito importante é para conhecerem melhor o sertão. Às vezes a gente vive aqui na região e não conhece as cidades vizinhas, né? E também a simplicidade dos lugares, que eu acho muito importante e que adentra lá o coração e faz a gente sonhar e pensar mais. Eu acho que tudo isso, o momento foi muito oportuno e agradeço. E emocionante ver as meninas contadoras de história, que hoje já estão moças, já grandes. E eu acho que agora eu queria chamar a atenção de todos os jovens que estão assistindo. Os daqui, né, para aproveitar os projetos, os editais abertos e também conhecer um pouquinho, porque é simples. A simplicidade nos instrui muito, ajuda a gente fica mais forte, né? E fica mais, eu acho que o coração funciona mais, quando a gente vê que aquilo que a gente pensa pode ir para um projeto. Agradecer ao Jorge, que falou tão bem do circuito, e a toda a equipe que está aí fortalecendo essa identidade cultural dos municípios, que é muito importante, por meio ainda da literatura do Guimarães Rosa. Parabéns a vocês, gratidão por tudo, e parabéns aos jovens que estão aqui me ouvindo em silêncio, para a gente pensar juntos também, né? E fazer coisas interessantes, porque a gente, cada um fazendo a sua parte, você contribui também com o desenvolvimento local. E a economia criativa eu gostei muito. E vou pedir até permissão a vocês para divulgar o Coliga, que é uma escola digital da Fundação Roberto Marinho e Organização de Estados Ibero-Americanos, com projetos super interessantes na economia criativa e no patrimônio cultural, de vários. Eu acho que vocês, né, divulgar para entrarem. É de curta duração, de 5 horas. Imaginem vocês fazendo muitos cursos e o currículo de vocês, né? Para depois, para pensar no futuro. É isso, eu agradeço a vocês e obrigada a Corinto, né? Sempre deu muito suporte para a gente, para os nossos trabalhos, para o circuito, ao Jorge e a todas as pessoas dos outros municípios também, tá bom?
Obrigada e parabéns, foi lindo. Obrigado, Fátima. Hoje eu estava olhando, por coincidência, um edital de Prozas da Embratur, falando de patrocínio de projetos turísticos, e olha pelo que o Didier passou, como que Morro da Garça tem esse potencial, né, para escrever um projeto. E nós temos mais uma pergunta aqui. Bom dia, Celso. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Gente. Eu vou ser muito sucinto, eu vou falar de algo que eu vivi, inclusive que vivi com meu amigo Renato. A gente criou um projeto para falar sobre o Festival da Canção em Corinto, né, a história do Festival da Canção, e a gente buscou a Lei Rouanet. A gente foi contemplado, só que na hora de buscar o recurso, a gente esbarrou e não conseguimos seguir adiante. Vocês teriam uma dica, algo que a gente possa vencer essa barreira que foi... Essa parte foi muito difícil, né, Renato? Olha, tristemente, eu não sei te dizer. Posso te dar algumas pistas, né? Eu atuo na área cultural e, vamos dizer assim, acho que me considero um aposentado, mas eu tenho outros projetos, então a minha dedicação não é 100% na área cultural. O que eu sei é que quando você começa a procurar, tem muitas empresas que apoiam, mas em cima de linha delas. Então, vou pegar, por exemplo, sei lá, a Vale do Rio Doce, ela tem uns segmentos, a Petrobras tem outros, né? Mas o grande desafio é esse, é captar. Por isso que a Thaisa falou um pouco do fundo. E tem um outro agora que a gente viveu, que talvez seja tão ruim assim, da lei estadual, eles liberaram um valor, você conseguia, daí chegou no começo de maio, já tinha acabado o valor, Renato. Tinha alcançado 100%. Então, você imagina, na hora que reabrir, o que reabrir já está captado, né? Então, esse é um desafio, né? Mas é recomendação, eu não sei se você tem acesso ao Prozas, que é onde é uma plataforma que tem todos os editais. E ali você ficar dedicado, porque a gente perde a oportunidade. Mas essa que eu vi agora da Embratur, foi por acaso, porque eu estava aqui esperando, abri o Prozas e vi. Aí eu falei, espera um pouquinho, será que... Só que aí, às vezes, você tem que adequar o seu projeto ao objeto do edital, tá? Mas o Prozas não deixa de entrar nessa plataforma, não, se habilita, porque aí você vai receber, e você recebe do Brasil inteiro. Então, o Prozas é uma plataforma sobre editais culturais. Exatamente, exatamente. E dentro do Prozas, você tem um projeto já aprovado pela Lei Rouanet. Aí, a Petrobras, vou te dar um exemplo, a Petrobras lança lá, que é para você jogar o seu projeto que já está aprovado, se o seu projeto não estiver aprovado, não entra. Aí, esse é o edital que a Petrobras lançou, falando assim, recentemente. Aí você joga o seu projeto lá, se ele estiver dentro da linha do que a Petrobras está procurando. Então, ainda tem isso também. Então, lá dentro, você tem acesso tanto a projetos quanto a premiações. Entendeu? A gente tem, por exemplo, a gente já foi contemplado também com premiações, tem verba, inclusive, acho que a lei Aldir Blanc, quando lançou verba para estudantes que estavam querendo bolsa de pesquisa para poder estudar em alguns segmentos também. Então, dentro dessa plataforma do Prosa, você vai ter muitas informações, e a dica que a gente tem é assim, às vezes, como vocês querem muito realizar ele, mas seria bom se tivesse sido pela Rouanet. Eu consegui pela Rouanet, mas não consegui captar. Tenta inscrever ele na estadual, parcialmente, ou na Aldir Blanc, quando abrir. Porque você pode inscrever, vou dar um exemplo. A nossa Aldir Blanc, que foi desse edital aqui, foi somente de edição. Então, a gente entrou num segmento de edição de conteúdo que a gente já tinha captado. Anteriormente, esse processo foi do FSA e foi da estadual total. Então, ele foi a elaboração, captação e edição. Dessa vez, agora, a gente fez a parte somente de edição. Então, existe também essa segmentação, né? Você dividir o projeto. A Lei Aldir Blanc, eu não tive problema nenhum, até fui pleiteado nos dois, e na Paulo Gustavo também eu consegui. Só que
isso aí já foi outro segmento, porque eu também sou músico. E esse seria de documentário. Então seria uma coisa mais robusta, né, Renata? Então precisava de um pouco mais de verba, entendeu? Mas obrigado pela dica aí, eu vou me atentar. Mas esses projetos não excluem você ter a verba do governo e ter um complemento de fora também de patrocínio de empresas que vão injetar o dinheiro em você. Então, você pode ter, tanto que a gente pode ver que tem vários festivais que você vai lá ver. Vai ver a lei do governo, vai ver a lei Aldir Blanc e uma Vale, uma Petrobras, ou então até empresas pequenas mesmo. Se o seu evento for uma coisa pequena e ter o apoio de secretarias ou de empresas. Agora, uma coisa que você vai ver olhando nesses, que é aí que eu estou falando, que se você dedicar, você vai começar a ver o seguinte: se eu fizer um festival, incluir a música negra na cultura de Corinto, aí porque aí você vai começar a enquadrar naquele segmento que as empresas têm como escopo de apoio. Então, as minorias sempre têm um olhar. E você vai pegar a arte te permite isso, é só você fazer, às vezes, o ajuste, porque, às vezes, um equívoco que a gente tem, que a gente faz o projeto e depois vai ver como que encontra quem apoia, né? Muitas vezes, se a gente olhar o que essa empresa está buscando, a gente faz o projeto mais pertinente. Eu estou falando porque o Uberlândia tem a Ambev, né? E a Ambev é um grande apoiador e eles têm algumas linhas. Eu nunca atinei para isso, né? Agora, é uma oportunidade. É isso, a cultura está aí, né? Esses projetos todos que a gente tem. Hoje em dia a gente tem muitas divisões, né? Igual ele falou aqui, da música, tem do audiovisual, tem de vamos dizer assim, escopos, a gente tem da cultura negra, a gente tem da cultura indígena, eles estão em busca de projetos que relatem isso, né? Hoje em dia, a acessibilidade também está sendo muito valorizada, inclusive, todos os nossos episódios dessa temporada, eles estão com acessibilidade, com audiodescrição e libras. Então, esse é um meio que está crescendo muito. Então, a gente vê a pessoa com deficiência buscando mais estar nesse espaço, buscando mais conhecimento, e as leis vêm também para poder ajudar isso. Então, parte de todos os projetos da lei Paulo Gustavo, eles têm essa vertente, né? Tanto às vezes de treinar a equipe para lidar com pessoas, né, que tenham deficiência, ou para tornar acessível o nosso conteúdo, né, e conseguir aí ir para frente com o maior número de pessoas. Então é isso. Agradeço a todos vocês e passo a palavra para o Celso. Muito obrigado. Vamos dar uma palavrinha agora com o Celso Machado, que apresentou para a gente um workshop sobre produção da cultura aqui em Minas Gerais e que nos contou uma história muito legal, passando por diversas cidades, por diversos projetos que ele já participou. Para o senhor, qual que é a importância, já falou com a gente, mas né, só para repetir, qual que é a importância desses projetos culturais para as cidades mineiras? Olha, eu resumo em preservar saberes, às vezes sabores, né? Porque a gente também mostra muita coisa, mas é importante você revelar, primeiro compartilhar, né? Segundo, revelar, né? Preservar, você tem que fazer isso. Então, história é uma forma muito palatável, muito agradável de você transmitir valores, transmitir conhecimentos, né? Transmitir lições, transmitir exemplos. Então, o que seríamos de nós se a gente não tivesse a nossa história, né? Se a gente não tivesse a memória, né? Muitas vezes as pessoas, eu que lido com isso há algum tempo, alguém fala comigo, você é muito ligado no passado, não é engano, eu sou ligado no que não passa. História não passa, né? Identidade não passa, sabedoria não passa, né? E olha que exemplo, eu vou pegar uma questão que eu ouvi agora
ouvindo a explanação do Jorge e da Pérola, né? Uma cidade, ela tem um DNA. Se eu pego a minha cidade, que é uma cidade que tem pioneirismo, e hoje eu vejo o tanto de startup que ela tem, então eu falo, nossa, mas espera um pouquinho, essa cidade teve uma pessoa lá atrás, há 137 anos atrás, que fez uma estrada abrindo no enxadão, cobrando pedágio. Então olha que pioneirismo, então esse DNA foi passando. Corinto tem o DNA da arte. Então por que tem um Miguel hoje? Porque tem. Então o que você deve fazer é manter esse DNA e, se possível, adubar. Porque aí você vai ter mais frutos, você vai ter muito mais Miguéus, né? E olha que interessante ele chamar Miguel, né? Bacana, eu acho bacana um nome assim tão forte, né? E me associo com o Manuelzão. E esse projeto é interessante porque parece que tira a cultura da cidade e joga pro mundo, né? Para todo mundo saber. Engraçado, né? Eu quando pensei no Simplesmente Minas, pensei muito nisso, né? Quando você fala da cidade, não que aconteça isso aqui, mas pode ser que às vezes tem uma disputa entre Corinto, tem Curvelo, sei lá, para ver onde que é o centro daqui, o centro dali, o centro de Minas, mas tudo bem. Só que na hora que eu vou para a área da cultura, ela não tem essa concorrência, né? Na hora da cultura, o artista de Curvelo, ele é respeitado e valorizado aqui, o de Corinto é valorizado lá, né? Porque a cultura não tem limite geográfico, né? Então isso é que é um importante, então por isso que é transcender, né? Eu comentei da fotografia que eu postei hoje com um amigo, e ele falou, não conheço essa região. Mas por que ele foi despertado para conhecer essa região? Porque alguém veio aqui, né? E querendo ou não, toda pessoa que vem numa cidade, ele passa a ser embaixador dela, né? Ele divulga e aí ele vai despertando mais gente para conhecer aquilo que ele sentiu por ela, né? Então, que beleza ter uma cidade que acolhe, porque aí pode vir mais gente para cá. Isso é muito importante, né? Para a cidade, para a divulgação dela, para o crescimento dela e para o crescimento também até mesmo das pessoas em si, porque, né? Da essência humana. Exatamente, da essência humana, que vai despertando. Olha, eu tenho dentro de mim um lado que eu não conhecia, que eu não achava que era artístico, né? O de escrever poesias, o de compor músicas. Oh, que legal! Então, isso chama atenção, valoriza a pessoa, coloca a arte para todo mundo ver e divulga, né, a cidade e a cultura. Foi pena, tem um final de um capítulo dessa temporada que eu uso uma expressão que eu gosto muito, que eu venho pouco nessa região, venho pouco, Corinto é a segunda vez, venho pouco em Pirapora já fui umas 5 vezes, e toda vez que eu venho numa dessas cidades eu fico com raiva, eu sinto raiva de vir naquela cidade. Mas por quê? Raiva de vir pouco. Né? Eu queria vir mais. E essa raiva, eu falo que ela é contagiosa. Então tá, então a gente aproveita aqui, né, e já convida o senhor para vir mais vezes, se não para apresentar, né, um workshop como esse, pelo menos para nos visitar, para conhecer mais a nossa história, que é grandiosa, né, Dona Pérola? Tem muita coisa. E para colocar aí Corinto na boca do povo, como diz o... com certeza, como que é ser mineiro e não conhecer Corinto? Não é? Não tem jeito, né? É caminho aqui da roça. É isso aí, fica o nosso convite, tá? Que o senhor venha sempre. E a gente agradece muito a sua participação, a sua presença aqui em Corinto nessa manhã. Eu que agradeço, muito obrigado pelo carinho, que cada vez que a gente vem aqui aumenta. Isso aí. Isso é bom. Espero retribuir. Que nasceu esta linda homenagem. São marcas da nossa Corinto que você não pode esquecer. Corinto, nós amamos você. Falar do seu povo é um grande prazer.